A graça de Deus esteja com todos os que amam a Jesus sinceramente. Nesse vídeo eu vou falar do livro de Efésios, vou dar um resumo de cada capítulo e focar os tópicos que você vai entender um pouquinho melhor em relação à unidade do Espírito, a unidade da fé, um corpo e a paz que Cristo fez. Todos os propósitos dessa carta eu vou estar aqui resumindo. Espero que você acompanhe até o fim e possa entender como o propósito de Deus nos revelar o mistério da sua vontade. Então vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora eu vou ressaltar alguns pontos aqui nesse primeiro parágrafo, porque olha só bem o texto. Diz que segundo o beneplácito da vontade de Deus, ele, por meio de Jesus Cristo, nos predestinou para a adoção de filhos. E diz que essa vontade de Deus, também fez ele nos escolher em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos perante ele em amor. Então ele nos elegeu, sim, Deus amou a todos, Deus quer que todos sejam salvos. Deus enviou então o plano da salvação, a lei para conduzir a Cristo. O segundo Adão é a nossa eleição. Então em Jesus nós somos eleitos, em Jesus somos predestinados para viver em santidade e em amor perante ele, como Jesus, em Jesus. Então em Adão todos pecaram, e em Jesus vem a justificação para todos que vão sendo santificados. Agora, todos aceitaram? Todos creram? Não. E isso não foi predestinado por Deus que eles errassem. Isso, vamos para o próximo parágrafo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então essa vontade de Deus ele está revelando, que todas as profecias também já no Antigo Testamento também falavam, do futuro, do fim, e Jesus vem dar luz a tudo isso, concretizar tudo isso. Fora que se o evangelho não for pregado segundo é na verdade, a gente fica sem entendimento e continua na vida no estado de volta ao pecado, de volta a uma vida alheia, sem entendimento da vontade de Deus. Porque todas as escrituras estão revelando a vontade de Deus que aponta para o futuro, para a eternidade, não só para esta vida. Então a vontade de Deus está ali em mistério. Então Deus está desvendando esse mistério e nós precisamos, sim, desvendar ao longo da nossa caminhada com Cristo. Nós temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. E são essas coisas que ele revelou no Antigo Testamento e até o fim, apontando, é claro, para a eternidade. E para que a nossa vida aqui hoje seja um exemplo, um modelo do que é o futuro da igreja, do que será a igreja, que será para manifestar toda a sabedoria de Deus, todo o poder de Deus, como corpo de Cristo. Continuando aqui no capítulo 1, agora a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A herança de reinar com Cristo como igreja, sendo o corpo dele na eternidade, a gente precisa ter os olhos do nosso coração iluminados. A gente precisa saber. Então tudo isso está oculto em Deus, foi revelado nos profetas, nos apóstolos, e o Espírito de Cristo quer revelar a nós as profundezas e insondáveis riquezas de Cristo, Então fica difícil a pessoa que não ouve a verdade prosseguir em se aprofundar na verdade, porque a palavra de Deus já está sendo modificada com falsidade. Isso está na carta de Efésios. A seriedade que é quando as pessoas obscurecem essa vontade de Deus, obscurecem essa revelação por falta de escritura sagrada, de sabedoria de Deus, do Espírito Santo, que é a unidade do Espírito que Deus preservou, que os apóstolos, os profetas deram a vida deles por isso. Então vou continuar lendo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eles falaram nos profetas, que eles profetizaram
para nós, né? Os apóstolos também, eles estavam fazendo todas aquelas coisas para nós, hoje, como igreja em Cristo, reinar. Mas é claro, essa plenitude, esse reino ainda não está ocorrendo. Jesus já cumpriu, ele já está sentado diante de Deus, mas nós ainda precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados. Nós ainda precisamos vencer esse mundo pela fé em Jesus. Não é verdade? E aqui ele fala que a gente já ressuscitou com Cristo, mas lá em Colossenses ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, fazei morrer a vossa carne.